Bom, meus amigos, aqui está essa pequena apresentação que eu montei para o nosso bate-papo rápido sobre a importância da taurina para os gatos. Meu nome é Edgar Franco Gomes, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília e mestre em ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. Bom, qual é a importância da taurina para os gatos? A importância da taurina para os gatos tem muito a ver com a saúde do coração deles. A taurina é um aminoácido e, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho, eu vou mostrar como que a taurina funciona dentro do metabolismo do coração dos gatos. A taurina também é muito importante para a visão dos gatos e das demais espécies também. Bom, no dia 14 de agosto de 1987, o jornal The Los Angeles Times publicou essa matéria, em que milhares de gatos morreram por miocardiopatia dilatada. E essa doença foi associada nesses animais à falta de suplementação de taurina. Já se sabia naquela época que a taurina era importante, mas a taurina não era suplementada nessas dietas, nas rações. E aí os gatos desenvolveram essas doenças e milhares deles morreram, lá nesse ano de 1987. A partir de então, as empresas produtoras de rações começaram a suplementar a taurina nesses alimentos. Bom, a taurina, ela é muito importante para o metabolismo de todos os músculos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o porquê. Mas os músculos que mais trabalham têm uma maior necessidade de taurina. E o coração é um músculo que trabalha sem parar, desde a concepção do feto até o momento do falecimento do animal. É um músculo que não para. Um músculo que não para, que está sempre se contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, ele precisa de uma grande quantidade de taurina. Ainda, se a gente pegar aqui diferentes espécies de animais, a gente percebe que alguns corações de algumas espécies de animais trabalham mais do que de outras. Por exemplo, os roedores têm aí batimentos cardíacos que variam entre 300 a 750 batimentos por minuto. As aves domésticas, como as galinhas e os patos, variam aí entre 250 a 300 batimentos por minuto. Já os gatos têm uma frequência cardíaca bem menor, se comparado essas outras espécies. Varia entre 120 a 140 batimentos por minuto, e o cão bem menor ainda, de 70 a 120 batimentos por minuto. Assim, os corações que batem mais vezes por minuto têm uma maior quantidade de taurina para poder funcionar adequadamente. E se a gente para pensar um pouco sobre o que os gatos gostam de comer, o que eles gostam de caçar, percebe-se que eles gostam muito de caçar roedores e de caçar pássaros. São os principais elementos que eles gostam de caçar. E esses animais que eles gostam de caçar são riquíssimos em taurina. E aí, uma outra coisa que a gente percebe é que os músculos que são escuros, que são mais escuros comparado com os mais claros, têm uma maior concentração de taurina. Os músculos que trabalham mais são mais escuros e têm uma maior concentração de taurina. Os músculos que trabalham menos são mais claros e têm, consequentemente, uma menor concentração de taurina. Por isso que a carne, por exemplo, desses frangos que hoje a gente tem, né, que são criados em granja, fazem pouquíssimo exercício, são carnes mais claras, por conta também da menor concentração de taurina. E qual a importância da taurina? Bom, a taurina é muito importante para realizar o transporte dos íons cálcio dentro dos músculos, tanto do músculo cardíaco quanto dos demais músculos do corpo. E o íon cálcio, ele é importante para que o músculo consiga se contrair. É por conta do transporte desses íons que há a contração muscular. E assim, o músculo que trabalha muito mais, que é o coração, como a gente já viu, ele precisa desse transporte ser muito eficiente, desse transporte desses íons de cálcio. E aí a taurina auxilia nisso. Além disso, a taurina no coração deixa as células cardíacas mais sensíveis ao íon cálcio. Por isso a taurina é tão importante para o metabolismo do coração. E os gatos, eles não conseguem produzir taurina.
Os cães, por exemplo, nós humanos, por exemplo, conseguimos, se não recebemos a dieta, a gente consegue transformar a cisteína e a metionina, que são outros dois aminoácidos, em taurina. A gente consegue fazer isso e os cães também conseguem. Os gatos não conseguem. Então, eles precisam receber taurina da alimentação, obrigatoriamente. E aí a gente entra numa parte que é meio que um mito do gato vegetariano. Bom, o tutor, aquele que cuida do gato, ele pode ser vegetariano. Mas o gato dele não pode, de forma alguma, ser vegetariano. Por quê? Porque os vegetais têm quantidades muito pequenas de taurina. Quantidades ínfimas, são pobres em taurina. Os vegetais, as verduras, as plantas de modo geral. A concentração de taurina neles é muito baixa. Já os tecidos de origem animal são bem mais ricos em taurina. E aqui temos que os corações são os principais órgãos são os órgãos, na verdade, com a maior concentração de taurina, depois os pulmões, depois o fígado. Eles são boas fontes de taurina. Outra boa fonte de taurina, por mais nojento que seja, são os insetos. As baratas têm uma alta concentração de taurina no organismo delas, algumas formigas também, algumas larvas de insetos também. Tem trabalhos que mostram isso. Então, a gente vê que alguns gatos também gostam de caçar insetos. Né? Eles estão indo basicamente atrás de taurina. E a gente percebe que na natureza, os felinos, tanto os pequenos felinos quanto os gatos, quanto os grandes felinos, como os leões, os tigres, eles caçam literalmente taurina. No caso, por exemplo, dos grandes animais, por exemplo, os leões, eles caçaram uma zebra, por exemplo, ou um búfalo, né? Eles vão começar a ingerir, os órgãos são mais ricos em taurina, então eles começam consumindo o coração, depois os pulmões, depois o fígado, depois o cérebro, que também é rico em taurina, os olhos também são ricos em taurina, e só então eles vão para o restante da carcaça da presa. Porque, por exemplo, imagina o leão está lá comendo, um grupo pequeno de leões, e chega um grupo grande de hienas, ou, sei lá, um outro bando, e que os ameaça. Eles podem sair dali e fugir e deixar o resto da carcaça para esses outros animais, porque eles já comeram a principal parte de taurina. É algo que a natureza evoluiu dessa forma. E os gatos também, os gatos que caçam, tendo grande quantidade de presas para caçar, eles não comem a presa inteira. Eles comem o coração, os pulmões, o fígado e a cabeça. E praticamente deixam o restante da presa para lá. Porque eles precisam, como eu já disse anteriormente, de uma grande quantidade de taurina para eles. Isso é muito importante para o metabolismo deles. E aí, fica a pergunta: qual a melhor fonte de taurina? São os órgãos crus, o coração cru, o fígado cru, o pulmão cru, ou os órgãos que foram processados de alguma forma? Foram cozidos, foram assados, foram industrializados? Já foi comprovado que os órgãos crus têm uma taurina que é mais biodisponível. Ou seja, o gatinho comeu lá o coração cru, ele consegue absorver grande parte da taurina daquele coração cru. Se for um coração assado, por exemplo, a taurina fica bioindisponível. Ou seja, o gatinho não consegue absorver tão bem. Então, é muito melhor as fontes naturais e as fontes cruas. E essas fontes são bem seguras. Basta fazer o congelamento profilático antes de fornecer isso aos animais, que não tem grandes problemas. E aí, meus amigos, para finalizar esse bate-papo aqui, fica aqui uma reflexão para vocês. Será que as rações que são industrializadas, são processadas, são as melhores fontes de nutrientes para os nossos animais? É claro que as rações são balanceadas nutricionalmente falando, mas já foi comprovado que os alimentos naturais possuem nutrientes que são mais biodisponíveis. Os animais conseguem aproveitar muito melhor os nutrientes desses alimentos naturais do que das rações. E ainda, só para fechar tudo isso, as rações elas têm muitos grãos, muito grão. E os animais, os cães e os gatos não foram feitos para isso. Os cães e os gatos foram feitos, evoluíram para se alimentar de carne, de proteína animal. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.